Amado, nós rendemos graças a Ti por estarmos aqui, Senhor. Nós te bendizemos porque este é um projeto que tem nascido, ó Deus, e foi planejado por Ti, e que, ó Deus, tem germinado no nosso coração. O Senhor nos tem dado a graça de implementá-lo. Ó Deus, sê Tu exaltado, Pai. E que tudo, ó Deus, que acontecer através do projeto Emanuel seja feito para a glória do Teu nome, para o bem das crianças, ó Deus, e para que Cristo seja exaltado. Abençoa-nos neste tempo, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero começar dizendo que é uma grande alegria. Eu falei hoje para minha esposa, hoje meu sonho está sendo parcialmente realizado. Porque quando eu não tinha ideia que conheceria Emerson, Vanessa, esse desejo já tinha surgido no meu coração. 2023, minha esposa grávida do meu primeiro filho, eu li um livro chamado Família Guiada pela Fé, e esse livro me despertou para a necessidade da educação cristã. E eu comecei a orar, a desejar, por uma iniciativa como essa, e Deus tem nos dado a oportunidade aqui como igreja, como irmãos, amigos, de tirá-la do papel e assim implementá-la. Então eu estou muito feliz, muito alegre especialmente por tê-los comigo, estarmos juntos nessa empreitada, tá bom? Eu quero falar hoje sobre um tema que é muito importante. Imagino que a maioria de vocês já teve contato com ele. E o nome da minha palestra vai ser o seguinte, o tema da palestra: o mito da educação neutra. Toda educação é religiosa. Toda educação, sem exceção, é religiosa. E eu queria começar recomendando 2 livros, Minha palestra foi especialmente baseada no Rushduni, A Filosofia do Currículo Cristão. Um livro muito, muito bom para quem deseja entender com mais profundidade esse tema. E uma outra recomendação também, que mostra como a religião ela é implementada em termos educacionais, é esse aqui, Quem Controla a Escola Governa o Mundo. Esse é um outro livro excelente, também foi muito útil na construção dessa palestra. E eu quero começar lançando a seguinte pergunta para vocês: será mesmo que existe educação neutra? Será que é possível oferecer uma formação neutra, livre de influência, de ideologia, de religião? Bem, pelo menos é o que acreditam os secularistas. É o que propagam. A prova disso é que todos nós aqui, possivelmente, já ouvimos o seguinte: sala de aula. Olha, sala de aula não é lugar para discutir religião. Você já ouviu isso em algum momento, em alguma situação específica? Pois bem, sempre que qualquer assunto fosse tratado ou pensado a partir de uma perspectiva religiosa, especialmente a cristã, a questão ela era abafada, porque os humanistas insistem dizendo o seguinte: educação é uma coisa, religião é outra, completamente diferente. E o que aconteceu, meus irmãos? Nós crescemos, nós recebemos uma formação nas escolas supostamente neutra. Nós aprendemos nas aulas de biologia sobre a ordem do mundo, sobre o corpo humano. Nós fomos apresentados na matemática a precisão dos números. Nós conhecemos a linguagem, a beleza da gramática. Fomos apresentados ao curso da civilização nas aulas de história. Só que o mais chocante é o fato de que tudo isso nos foi apresentado sem qualquer menção ao Deus Criador do universo, que se revela na Escritura Sagrada. A maioria de nós, sem perceber, recebeu uma educação anticristã mascarada de educação neutra. Qual é a minha intenção com essa palestra? Provar que toda educação, sem exceção alguma, é religiosa. Ou seja, neutralidade é impossível em todas as áreas da existência, inclusive na educação. Porque todos, irmãos, abraçam uma cosmovisão. Isto é, uma visão de mundo, e toda cosmovisão tem seus pressupostos e suas crenças. Toda cosmovisão é essencialmente religiosa. Eu cito Rushduni quando ele diz: toda educação, todo currículo tem uma visão implícita ou explícita de Deus, do homem, do propósito da vida, do certo, do errado, da verdade e do erro. Nunca é neutra. Ou é cristã, ou é anticristã. Mas vamos partir ao primeiro ponto. O que dizem os secularistas a respeito? Eu quero partir para essa citação aqui. No ano passado, entre os dias 28 a 30 de junho, aconteceu em Brasília a Conferência Nacional de Educação, o CONAI.
cujo propósito, segundo a cartilha da entidade, é o seguinte, propor uma política de Estado para a garantia da educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável. O CONAI é um espaço onde diversos grupos ligados à educação, diversos segmentos, alguns deles muito questionáveis, você pode depois consultar no documento, tem dizendo todos os grupos e entidades que participam do CONAI. Eles vão se reunir para discutir e elaborar políticas públicas que vão reger a educação no nosso país pelos próximos 10 anos. E aí, quando você vai ver o documento que foi produzido pelo CONAI 2024, você tem o seguinte na página 56, parágrafo 254, que é essa citação. Por favor, acompanhe. Um Estado laico é uma manifestação do secularismo em que o governo estatal mantém uma posição oficial de imparcialidade em relação a assuntos religiosos, não demonstrando apoio ou oposição a qualquer religião. A educação pública, portanto, deve seguir o preceito fundamental da laicidade. Então, supostamente, é o que assume o documento, nós temos nas escolas do nosso país uma educação neutra, uma educação imparcial, que não promove nem combate nenhuma forma específica de religião. Será mesmo? Eu quero gastar um pouco de tempo falando sobre neutralidade. Os humanistas, e depois eu vou explicar o que eu quero dizer com esse termo, eles sustentam que a mente humana ela pode ser neutra a respeito de fatos e de ideias. É como se o homem ele fosse imune a qualquer tipo de influência externa. Ele fosse isento, por exemplo, de pressupostos, de crenças, e por meio do método científico, por meio da ciência, ele é capaz de observar, de analisar os fatos e de chegar à verdade com calma, objetividade e imparcialidade. Só que a defesa da neutralidade se dá a partir de dois pressupostos falsos. E é muito importante que você entenda. Dois pressupostos falsos. Quais são eles? O primeiro é que o homem é um ser neutro. E o segundo é que os fatos são igualmente neutros. E eu vou separar um momento aqui na palestra para refutar esses dois pressupostos. Mas para nós pensarmos como esse absurdo funciona na prática, vamos tentar trazê-lo para a nossa realidade, tá bom? Para a prática. Imagine comigo a seguinte situação. É chegada a chamada idade escolar. Seu filho é enviado à escola e ele volta depois do primeiro dia de aula animado, com muitas novidades a contar, e naturalmente os pais vão enchê-lo de perguntas do tipo: você gostou? Você se divertiu? E uma delas, geralmente feita, é a seguinte: quem é seu professor, meu filho? Quem é o seu professor? E geralmente, inclusive os pais cristãos, eles se contentam em saber se o professor é legal e qual é o nome dele. Na maioria das vezes, essas duas informações são suficientes. Se o professor é legal, qual é o nome dele, né? Mas poucos pais se preocupam em saber qual é a cosmovisão do professor do meu filho. Será que o professor do seu filho é cristão ou ateu? Ele é hétero ou homossexual? O que ele diria sobre a natureza do homem? Qual é a explicação dele sobre a origem da vida? Para onde devemos ir? Como devemos viver? Ética, moralidade, conhecimento? Nenhuma dessas perguntas, queridos, pode ser respondida sem certas pressuposições da cosmovisão. Ou seja, o professor de seus filhos não é neutro. Ou ele possui uma cosmovisão cristã ou anticristã, ou a visão de mundo dele está sujeita à revelação divina nas Escrituras, ou ele a rejeita. E aí, quando nós pensamos nesses termos, nós levantamos a pergunta: qual é a função do professor? A função do professor é educar, moldar a maneira como os nossos filhos pensam e enxergam, vivem a realidade. Nós não nos preocupamos muitas vezes com a cosmovisão do professor dos nossos filhos e os confiamos aos cuidados de pessoas que, na maioria das vezes, têm uma cosmovisão abertamente anticristã. E aí muitos pais, eles pensam com inocência: mas na escola meu filho aprende matemática, né? Geografia, história, português. Isso não tem nada a ver com religião.
Portanto, não importa se o professor é cristão ou não, desde que ele seja competente, porque essas coisas nada têm a ver com religião. E aqui eu digo, queridos, é exatamente o que os ímpios querem que você pense. É exatamente o que o mundo deseja que nós pensemos. Essa é a estratégia usada pelos humanistas, conforme nos explica Gary DeMar no livro Quem Controla a Escola Governa o Mundo. Né? Me perdoem, a fonte não está muito legal, porque isso aqui foi a mãe de um recém-nascido que fez para mim, né, me ajudando. Mas, vamos lá. Preste atenção no que ele diz. Ó. Por muito tempo, os cristãos acreditaram na existência de uma arena de neutralidade e imunidade em que os humanistas e cristãos poderiam discutir temas baseados no estudo objetivo dos fatos. Infelizmente, os humanistas jamais adotaram o mito da neutralidade, ao passo que o vendiam a nós por um alto preço. Enquanto vendiam aos cristãos os bens estragados da neutralidade, do jogo limpo, da objetividade, da tolerância e do pluralismo, os humanistas promoviam e implementavam sua cosmovisão em todas as áreas da vida, negando o que, segundo eles, deveríamos crer. Desafortunadamente, muitos cristãos ainda acreditam que a neutralidade é possível e que os humanistas buscam a objetividade da educação. Nada poderia estar mais distante da realidade. Todos os fatos são fatos interpretados, e os humanistas buscam interpretá-los sem qualquer consideração a Deus e sua palavra. Então você consegue perceber a desonestidade da estratégia dos ímpios? Eles insistem conosco, você precisa manter a educação livre de suas crenças, enquanto ao mesmo tempo eles agressivamente empurram sua cosmovisão anticristã nas escolas onde nossos filhos estudam. É por isso que a neutralidade não é só um mito propagado por nossos adversários. Ela é uma mentira descarada. E aqui, pelo que eu estou vendo, foi omitida uma citação, mas não tem problema. Preste atenção nessa citação de Paulo Freire, que é idolatrado pelos progressistas da educação. Considerado, e isto é uma piada, né? Mas é considerado patrono da educação brasileira. Paulo Freire tem um livro chamado A Pedagogia da Esperança, onde ele assume toda a verdade. Olha só o que ele diz. A prática educativa é sempre política. Não há prática educativa neutra. Paulo Freire. O mentor desses que estavam no CONAI e que nos vendem os bens estragados da neutralidade. Não por acaso você puxa ali o artigo do CONAI, a palavra que mais aparece no documento é política. Porque não há neutralidade. Não há neutralidade. Agora eu quero falar para vocês sobre a relação entre cosmovisão e religião. E eu quero partir de um ponto muito importante. Lembre disso. Toda cosmovisão é uma forma de religião. Toda cosmovisão é uma forma de religião. Mas para melhor compreensão dessa afirmação, me permita definir os termos, a começar por cosmovisão. O que é cosmovisão? Para dar primeiro uma definição mais simples, cosmovisão é o conjunto de crenças que toda e qualquer pessoa possui sobre as mais importantes questões da vida. E Ronald Nash, no seu livro Cosmovisões em Conflitos, ele diz que a cosmovisão é um esquema conceitual pelo qual, consciente ou inconscientemente, nós interpretamos e julgamos a realidade com base no que cremos. Então, estando a pessoa consciente ou não desse conjunto de crenças, todas as pessoas o possuem e elas enxergam a realidade a partir desse conjunto de crenças que é a sua cosmovisão. E nós podemos comparar a cosmovisão a um par de óculos. Os óculos nos ajudam a enxergar melhor, correto? E aí você concorda que um bom óculos, com grau apropriado, né, Emerson? Se tirar um pouco o grau aí vai ficar difícil, né? Com grau apropriado, a necessidade de certa pessoa vai ajudá-la a enxergar melhor, a ler com mais facilidade. Então, o que eu quero dizer é que quando uma pessoa olha para o mundo a partir de uma cosmovisão correta,
Isso vai ajudá-la a compreender e julgar corretamente a realidade. O mesmo pode ser dito sobre alguém que enxerga o mundo através de uma cosmovisão errada. O que é que vai acontecer? Imagina como um óculos que está todo fosco, todo quebrado. Ele vai enxergar o mundo de forma incorreta, fosco, indevidamente. O meu ponto é que a sua cosmovisão, ela tem repercussões muito importantes para a sua compreensão da vida, inclusive da educação. E um elemento fundamental de toda cosmovisão são as pressuposições ou crenças. Então, todos nós aqui temos pressupostos. O que é um pressuposto? É uma crença que nós admitimos como certa e que antecede a própria razão e a prova. Eu vou dar um exemplo de crenças que você tem, que você admite como certas e absolutas. Primeiro, todos nós aqui pressupomos que Deus é o Criador do universo. Correto? Todos nós aqui pressupomos que o homem foi criado à imagem de Deus. Que a Bíblia é a palavra, a revelação divina. Eu poderia citar muitos outros pressupostos, mas essas e outras crenças nós admitimos como certas. E nós não conseguimos pensar e conhecer a parte dessas crenças. Elas são uma espécie de direção para nós. A gente vê a realidade a partir dessas crenças. Tá bom? E aí tem uma frase muito interessante de Agostinho de Hipona, quando ele diz assim, ó: nós precisamos primeiro crer em algo, para depois compreender algo. Você consegue entender mais ou menos? Ó? Primeiro nós precisamos crer, confiar, assumir algo como certo, para depois então partirmos para a compreensão desse objeto. Primeiro eu creio, para depois eu compreender. Nós assumimos, irmãos, algumas coisas como certas. Nós cremos em certas coisas como verdades fundamentais, esses exemplos que eu citei, e partimos dessa verdade para enxergar toda a realidade, todo o restante, né? E é a partir dessas crenças fundamentais que nossa cosmovisão é estruturada. E a partir delas você consegue dar respostas a perguntas do tipo: Deus existe? Como o mundo surgiu? O que é o homem? É possível conhecer alguma coisa? Como devemos viver? Qual é o fim de todas as coisas e etc. Então, nós não conseguimos nos desvencilhar de forma nenhuma dos nossos pressupostos, né? É impossível alguém se despir de suas crenças, né? Será que você consegue se despir da sua pele? Essa é uma pergunta meio idiota, né? Claro, não. Da mesma forma, ninguém é capaz de se despir, de anular os pressupostos que carrega consigo no seu coração. Dito isso, você entendeu, né? A questão da cosmovisão, o que é uma cosmovisão? Dando certo, Bia? Aí eu volto à afirmação inicial. Toda cosmovisão é uma forma de religião. Nas Institutas da Religião Cristã, João Calvino diz que Deus gravou no coração de todos os homens o senso da divindade. Uma semente religiosa. Ele quer dizer o seguinte, ó, seja quem for e onde for, toda pessoa, na sua constituição pessoal, tem uma inclinação religiosa. E aí você se pergunta, qual é a razão para isso? A razão para isso é óbvia. Todo homem foi criado à imagem de Deus, para adorá-lo. Então, o que é o homem por natureza? O homem é um adorador. Ele foi criado para adoração. Então, todo homem, consequentemente, acompanha minha linha de raciocínio. Ó. Se todo homem tem em si a semente da religião, se ele foi criado por Deus para ser um adorador de Deus, necessariamente todo homem crê e confia em algo. Todo homem crê e confia em algo. Então, o homem religioso, ele não pode ser definido somente como aquele que crê em uma divindade. Então, se você pega uma pessoa na rua e você pergunta para ela o que é uma pessoa religiosa, ela vai dizer, é aquele crente da igreja presbiteriana, que vai na igreja no domingo, que faz as orações na igreja, o culto. Por quê? Porque religião geralmente é associado ao culto, ao transcendente, ao Deus, a uma divindade, né? Mas olha só, que coisa interessante. O pastor presbiteriano Felipe Fontes, ele escreveu um livro que se chama Você Educa de Acordo com o que Você Adora. Aí ele definiu religião assim, ó. Religião é a relação de confiança e devoção estabelecida por um indivíduo, e aqui tem a citação para vocês acompanharem,
Religião é a relação de confiança e devoção estabelecida por um indivíduo ou grupo com um determinado objeto, da qual este indivíduo ou grupo esperam obter, olha só, as respostas finais sobre sentido, significado, valor, reconhecimento, prazer, segurança e etc. Eu acho essa definição fantástica. Porque quando eles dão uma definição de religião dizendo são pessoas que adoram o transcendente, eles estão restringindo. Então, religiosos só são alguns. Mas essa real definição de religião, ela nos ajuda a entender o seguinte: não há exceção. Todo homem é essencialmente religioso. Então, o objeto sobre o qual o homem deposita sua confiança, esperando encontrar, a partir desse objeto, significado, propósito, explicação para as questões últimas da sua vida, esse é o seu Deus. Então, pensando assim, um cristão é tão materialista quanto um cristão é tão religioso quanto um materialista. Porque o materialista, ele olha para a matéria e ele diz: é aqui que eu encontro a explicação das coisas mais importantes, a origem da vida, ética. Então, ele confia nesse objeto na mesma medida e proporção que um crente confia em Deus e busca em Deus a explicação para as respostas últimas da vida. Então, um cristão e um ateu materialista que diz assim, não há Deus, os dois são seres religiosos e devotos. Ambos. A nossa cosmovisão, queridos, nossas crenças, pressupostos, possuem raízes religiosas profundas, que estão arraigadas no coração do homem. Então, a cosmovisão de alguém é formada a partir de sua religião. Não há como separar as duas coisas, cosmovisão e religião. Isso implica no seguinte fato: os seres humanos nunca são neutros em se tratando de religião. Ou adoram a Deus, ou se rebelam contra Ele. E é exatamente isso, ó. Lembra do tema da palestra agora, né? O mito da neutralidade. Ou você adora a Deus, ou você rebela-se contra Ele. E é exatamente isso que está por trás da suposta neutralidade dos ímpios. Porque a afirmação de neutralidade é uma espécie de camuflagem. É uma camuflagem para uma cosmovisão abertamente anticristã, que é chamada de humanismo. Humanismo. E o que é que eu tenho em mente com o termo? Humanismo é a cosmovisão satânica que surgiu no Éden, quando, por sugestão de Satanás, ele colocou em xeque a palavra divina. E ele convenceu o homem e mulher de que poderiam ser iguais a Deus. Ali é o princípio do humanismo. Uma cosmovisão diabólica. Só que essa cosmovisão ela foi amadurecendo ao longo da história. E na Revolução Francesa de 1789, ela tornou-se mais robusta. E desde então ela tem ganhado influência em todas as áreas, especialmente na educação. Então a cosmovisão humanista, ela é um grito de independência dos homens em relação a Deus. É isso que eu quero dizer com o humanismo. É a declaração de independência do homem para com Deus. Porque no humanismo é o homem e não mais Deus que se torna uma divindade. O homem é o seu próprio Deus, ou como nós bem conhecemos aquela afirmação, o homem torna-se a medida de todas as coisas. Ele é sua lei e o seu legislador. Ele é Deus para si. Então, quando eles erguem a bandeira da neutralidade, eles estão simplesmente querendo barrar a influência de Deus na vida humana. E tendo excluído a Deus da sua posição como soberano, o homem a assume. Porque tendo deposto a Deus da posição soberana, ele a assume para si, colocando-se em posição de autoridade e juízo sobre a realidade. O homem é o seu próprio Deus. Ele determina o bem e o mal. E isso desmascara completamente a afirmação de neutralidade dos humanistas, né? E é duas razões. Lembra dos dois pressupostos que eu falei no início?
eu vou trabalhá-los agora. Olha só. Há duas razões pelas quais neutralidade é impossível. Primeiro, o homem não é neutro. O que a Escritura Sagrada nos diz? Que o homem é uma criatura caída em guerra contra o seu Criador. Todas as faculdades da sua natureza, incluindo a sua racionalidade, foram corrompidos pelo pecado. Portanto, o homem está em guerra contra Deus. Engana-se quem pensa, né, que o homem é neutro em relação a Deus, ele é imparcial. Não. A Bíblia, que é a autoridade última, ela afirma: o homem está em guerra contra o seu Criador. Mas o segundo pressuposto, né, e antes disso, o próprio Jesus, quando ele fala sobre essa questão do homem estar em guerra, ele diz, não existe neutralidade. Em Mateus capítulo 12, verso 30, ele diz assim, quem não é por mim, é contra mim. Não tem essa de você ficar em cima do muro. Se você não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, o homem não é neutro. Essa é uma mentira que é afirmada pelos humanistas. Mas a segunda mentira é que os fatos são neutros. É como se os fatos fossem produtos do acaso, né? É produto do acaso, são formados sem qualquer significado e propósito, e desde que o homem seja imparcial e objetivo, ele é capaz de chegar à verdade dos fatos sem qualquer compromisso religioso. Só que essa é uma tarefa impossível. E aqui eu cito, mais uma vez, Rushduni, quando ele diz o seguinte, olha só, ele é cirúrgico. Toda factualidade é criada por Deus. O significado de todas as coisas, incluindo o homem, pode ser entendido apenas nos termos do Deus triuno e de sua palavra. Todas as coisas vêm da mão divina e não compreenderemos o significado de nada se negarmos o Criador. Os fatos nunca são neutros, pois foram criados por Deus. Quem pede para termos a mente aberta e lidarmos com o mundo e toda a factualidade com a mente aberta e neutra, está na realidade pedindo que creiamos no mundo como produto do acaso, não de Deus. Pede que ignoremos o fator mais crítico de todos, Deus, o Criador, e consideremos os fatos produtos do acaso. Você entende que chega a ser uma proposta blasfema. Eles querem compreender a verdade à parte do Deus da verdade. A Escritura é clara quando diz assim, que Cristo é a verdade. E o próprio Jesus assume essa posição para si. Eu sou a verdade. E isso, queridos, faz toda a diferença quando se trata da gente chegar à verdade dos fatos e conhecer alguma coisa. Pois como argumenta Rushduni mais uma vez, para nós, cristãos, todas as coisas foram criadas pelo Deus soberano e triuno e são relativas a Ele e a sua palavra. Sendo o Senhor o Criador último e soberano, Ele é a verdade em toda a sua plenitude. Olha só, o resto é verdadeiro em termos de sua relação com Deus, com Ele. Quanto mais entendermos a relação do mundo físico com respeito a Deus e sua ordem e propósito na criação, mais conhecemos a verdade sobre a criação. Deus é a verdade. E tudo mais é verdadeiro somente em termos de sua relação com Ele. É como se todos os fatos do mundo possuíssem a estampa de Deus. E sem Deus como referência e ponto de partida, pelo qual nós pensamos e entendemos as coisas, nós não temos conhecimento pleno de absolutamente nada. Conhecimento pleno. Porque um ateu, ele sabe que 2 mais 2 é igual a 4. Mas ele não tem conhecimento pleno, uma vez que ele ignora o Deus da verdade. E é justamente essa a proposta do humanismo. É interpretar os fatos, é chegar à verdade dos fatos, ignorando a Deus e sua revelação nas Escrituras. Mais uma vez, os fatos não são neutros. E a verdade não está condicionada ao homem, mas a Deus. Então, eu creio que até esse ponto eu
devo ter provado satisfatoriamente que toda cosmovisão é religiosa, certo? Sem exceção alguma. É o caso dos humanistas, que embora se apresentem como neutros, eles possuem uma visão de mundo abertamente religiosa e anticristã. Só que agora vamos trazer para o nosso projeto, né? O que estamos fazendo, sonhando em fazer. Qual é a implicação, pastor, disso tudo que você falou? Qual é a implicação para a educação? Educar é uma tarefa puramente religiosa. Educação e religião tem tudo a ver. Afinal, é impossível que o professor ensine os seus alunos de modo imparcial e neutro, porque seus pressupostos e crenças vão acompanhar todo o processo educativo. E a maioria esmagadora dos professores, tenta pensar nisso comigo aqui, ó. A maioria esmagadora dos professores que ensinam e montam os currículos das escolas onde os nossos filhos estudam não são cristãos. Eles não amam a Deus. Eles não julgam que o conhecimento de Deus é importante para o conhecimento de todas as demais coisas. Eles não vivem para Deus. E aí eu me pergunto, será que isso não faz diferença na educação dos nossos filhos? A preocupação da maioria. Pode começar, acho que principalmente vocês, né, que são da área há muitos anos. A preocupação da maioria dos pais é a seguinte: será que há algo, por exemplo, no material didático, no currículo da escola, abertamente anticristão? Né? Eu vou pegar os livros do meu filho para ver se tem alguma coisa sobre ideologia de gênero, sobre homossexualismo, às vezes fica até confuso, né? Aí eles se preocupam, né, se há algo que fere diretamente a verdade das Escrituras, o cristianismo. Mas eu quero dizer a você o seguinte, não é só quando o currículo fere diretamente a cosmovisão bíblica que você precisa se preocupar. Porque a indiferença é também um ato de rebelião. A indiferença. E o que é que eu quero dizer com isso? É quando um professor, quando um currículo, quando uma escola exclui Deus e diz que a existência dele não é relevante para a educação do seu filho, está sendo declarada guerra contra Deus. E essa é, infelizmente, a maioria esmagadora das escolas do nosso país. E aí eu cito o pastor Douglas Wilson quando ele diz assim, ó: nossas crianças são ensinadas por um missionário da religião rival. E os pais estão cochilando. Você já parou para pensar? Talvez seu filho, meu filho, sejam ensinados por um missionário de uma religião rival, porque se ele não é por Deus, ele é contra Deus. E aí talvez você diga que pastor exagerado, né? A pessoa que vai assistir essa palestra vai dizer que pastor exagerado. Mas me permita citar a declaração de um humanista norte-americano, um homem dos Estados Unidos, mas que traduz perfeitamente qual é a intenção dos humanistas aqui no Brasil também. Olha só essa citação. Estou convencido, olha só os termos que ele usa, de que a batalha pelo futuro da humanidade deve ser travada e ganha nas salas de aula das escolas públicas, por professores que percebam com correção seu papel, olha o termo que ele usa, como propagadores de uma nova fé. Uma religião da humanidade, que reconheça e respeite a fagulha do que os teólogos chamam de divindade em todo ser humano. Ele está dizendo, o homem é Deus. Esses professores devem encarnar a mesma dedicação altruísta dos pregadores fundamentalistas mais fanáticos, pois serão ministros de outra espécie, usando a sala de aula em vez do púlpito para ensinar valores humanistas em qualquer disciplina, independentemente do nível educacional, seja na pré-escola ou em grandes universidades públicas. A sala de aula deve ser e se tornará a arena de conflito entre o velho e o novo, o corpo em decomposição do cristianismo, junto com todos os seus males e misérias adjacentes.
e a nova fé do humanismo, resplendente na promessa do mundo onde o ideal cristão de amar o próximo será por fim alcançado. Isso aqui é chocante. Ele está dizendo assim, olha, nós seremos pregadores de uma nova fé. E nós não vamos usar os púlpitos da igreja. Nós vamos usar as salas de aula. E seremos missionários de uma religião que tem por fim destruir o cristianismo. E quem são as pessoas que esses missionários querem alcançar? Os nossos filhos. Não por acaso, essa tem sido a estratégia dos ímpios em nossa cultura, que é ocupar as posições de influência e formação de opinião. Olhe para o judiciário, para a política, para a ciência, para a religião, para a educação. E por que eles estão tão preocupados em ocupar, como até o Gary DeMar fala aqui, né? As vestes talares, né? As togas. Por que eles estão preocupados em aparelhar as togas? Especialmente a toga do professor. Porque eles entendem o seguinte, a educação é uma das ferramentas mais úteis na busca do poder. Lê esse livro aqui, ó, e ele vai falar como Hitler usou a educação para implementar o nazismo. Por exemplo. Instrumento de poder. Quem quer que controle o sistema educacional vai ser capaz de impor sua cosmovisão às crianças. De impor sua religião às crianças. E a cosmovisão que as crianças abraçarem vai mudar o curso do mundo. Vai determinar o futuro do mundo. Por isso fica aqui o questionamento para nós. Nós vamos continuar permitindo que nossos filhos sejam doutrinados em um sistema educacional que não honra a Deus, ou fará a escolha, enquanto ainda pode, e colocá-los em um ambiente educacional em que o Deus da Bíblia é reconhecido como verdadeiro soberano. E aí eu quero concluir com o último ponto e mais breve, que é a alternativa da educação cristã. Então eu falei sobre o que os secularistas dizem sobre o mito da neutralidade. Falei que toda cosmovisão, sem exceção, é religiosa e, portanto, os educadores que afirmam serem neutros, os professores de nossos filhos, eles não são neutros. Eles são missionários de uma religião rival. Porque todo aquele que não abraça a cosmovisão das Escrituras é contra ela. Então, até aqui eu espero tê-lo despertado, né? Se você ainda não foi, imagino que todos já foram, quanto à necessidade. E não só necessidade, mas ao dever da educação cristã. Isso fica claro à luz de alguns imperativos na Bíblia, né? Nós temos Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 9, Efésios 6, 4. Mas tem um verso em específico que me intriga, que é o verso do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Quando ele diz assim, ó, porque as armas da nossa milícia, eu acho que eu não coloquei essa aqui, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Levar cativo todo o pensamento para obedecer a Cristo. E a pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte: como nós vamos fazer isso pelos nossos filhos, se não em um ambiente completamente dominado pelas Escrituras Sagradas? Como vamos conseguir levar todo o pensamento cativo em obediência a Cristo, nos contentando, que é o que a maioria dos pais cristãos fazem, se contentando em trazer as crianças uma vez por semana na escola dominical, no culto domiciliar, quando fazem, se contentam com isso. Nossos filhos, meus irmãos, precisam de uma educação realmente cristã em um ambiente saturado, dominado pelas Escrituras Sagradas. Aí você se pergunta, mas por que você diz realmente cristã? Porque muitas escolas que se intitulam como cristãs não oferecem educação cristã de fato. Essa é uma verdade, né? Elas têm um currículo humanista e secular, ou seja, um currículo idêntico ao currículo das demais escolas que desconsideram completamente a Deus,
Só que eles possuem aula de Bíblia, o professor vai na igreja evangélica, ele ora antes de começar a aula, e aí a pessoa abre a escola e diz assim, aqui temos educação cristã. Só que no currículo, na apresentação das matérias e disciplinas, Deus é completamente desconsiderado. Deus é ignorado. Só que a verdadeira educação cristã implica, olha só, que a cosmovisão bíblica seja comunicada e se torne perceptível aos alunos em todo o processo educacional. Não é só dizer que Deus existe, não é só orar. É aquela matéria sendo apresentada dentro de uma perspectiva cristã, da cosmovisão cristã. E aí, eu cito mais uma vez Douglas Wilson, quando ele explica o que isso significa. Ele diz assim, ó, Deus é a luz, na qual vemos e entendemos todo o resto. Sem ele, o universo é uma pilha fragmentada de detalhes incompreensíveis. Na verdade, sem a sua palavra, o universo não pode ser entendido como universo. Ele se torna um multiverso. A educação cristã deve, portanto, apresentar todas as matérias como partes de um todo integrado com as Escrituras no centro. Olha só que coisa interessante, né? Eu tinha essa percepção na escola. E eu me lembro de ter estudado na melhor escola particular de João Pessoa. Só que eu sempre tinha a impressão de que os fatos apresentados em uma aula não tinham absolutamente nada a ver com o que era ensinado na aula seguinte. E isso desencoraja profundamente o aluno. Porque a educação moderna, ela não tem uma cola firme o bastante que una e integre todos os conhecimentos em um currículo estável, em um currículo lógico. E é exatamente isso que a educação cristã faz. Ela integra todas as matérias, todos os fatos, todas as verdades, na única cola que é capaz de integrar toda a verdade, que é o Deus da verdade. E aí o que é que isso significa na prática? Que é o que nós vamos, com a graça e a ajuda de Deus, nós vamos implementar. É que absolutamente todo fato, toda verdade apresentada aos nossos filhos em sala de aula deve ser entendido à luz da cosmovisão cristã. Então vamos pensar em termos de currículo. Se ele for aprender matemática, se ele for ter aula de música, de geografia, gramática, vamos citando aí vários exemplos. Todas essas disciplinas vão ser apresentadas a partir de uma perspectiva, que é a perspectiva do Deus que se revela nas Escrituras. E o Deus da verdade e a sua revelação vão ser o eixo integrador, onde toda a verdade e todo o fato vai convergir. Podia falar mais sobre isso, mas a gente vai ter a oportunidade de conversar mais sobre isso, né? E especialmente de viver, quando a gente vê o currículo implementado, né? E a gente vai ser uma experiência muito, muito gratificante, tá? Então, seja o que for, nossos filhos em sala de aula são apresentados a cosmovisão bíblica, toda e qualquer matéria é apresentada a partir de um currículo que tem como centro, como eixo integrador, a palavra de Deus. Então, meus irmãos, fica aqui o meu encorajamento, né? Mais uma vez, o meu agradecimento a vocês pela paciência agora de me ouvir e por estarmos unidos nisso. Eu diria que não há como colocar assim, as duas coisas uma contra a outra, mas unido à pregação do Evangelho, não há obra mais gloriosa e urgente do que essa, que é olhar para os filhos do pacto e dizer assim, nós vamos educá-los para amar, conhecer e viver para a glória de Deus. Eu não vou só encher meu filho de informação, eu vou treiná-lo, que provavelmente você vai falar, para que ele conheça, ame e sirva a Deus. É isso que a educação cristã faz. Então, não acredite nessa balela, né? Educação neutra, temos que ser imparcial, não. Ou eles são apresentados e educados a partir de uma cosmovisão bíblica ou antibíblica. O que nós vamos escolher? Nossos filhos serão educados por cristãos com um currículo cristão, num ambiente saturado das Escrituras, ou nós vamos entregá-los às mãos dos missionários da religião rival.
Que Deus abençoe vocês, que Deus nos ajude, nos abençoe nesse propósito. E que Ele nos faça bem-sucedidos para a sua glória. Tá bom? Deus, muito obrigado por este tempo. Abençoa o tempo que teremos mais aqui. Que o Senhor use o Emerson e que sejamos edificados e encorajados à tarefa, no nome de Jesus. Amém.